Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Coutinho TV Noiva. Desde já agradeço muito por não esquecer e continue nos dando sempre para você nos conteúdos. Inscreva-se neste canal. Nós temos aí uma notícia muito grave que envolve as altas esferas do poder global, mundial, que podemos dizer norte-americano, britânico e judaico, sobre os documentos que foram parcialmente publicados pelo Departamento de Justiça norte-americano que envolvem o nome do Jeffrey Epstein, ou Epstein. Né? E o mais surpreendente nessas documentações não é somente os crimes que envolvem esse elemento chamado Epstein, mas sim as pessoas que estão envolvidas com seu nome, como também o fato de este indivíduo estar ligado às altas esferas das pessoas mais influentes do mundo, e em particular do mundo ocidental. Ou seja, o Sr. Jeffrey Epstein, ou Epstein, tinha conexões com as mais altas esferas do governo americano, como também do governo britânico e do governo israelense. Ou seja, pessoas que são ligadas ao Estado de Israel, até porque o Epstein era judeu, como também no caso do presidente Donald Trump, tem envolvimentos, ou pelo menos indícios de envolvimentos muito graves com determinados escândalos sexuais, tráfico de mulheres, essencialmente, e até mesmo coisas muito mais bizarras, como, não vou nem falar aqui, porque isso envolve realmente alguns problemas com o YouTube. Mas vocês já viram as notícias, e realmente as notícias são estarrecedoras e assustadoras. O que esses documentos revelam? Revelam a podridão das elites mundiais. O fato de que nós temos oligarquias perversas e que não há nenhuma ordem de valores que possa realmente orientá-los para algum tipo de representatividade ou algum tipo de bom governo. Muito pelo contrário. O que esses documentos revelam é que existem determinados grupos de pessoas que têm muito poder, que têm muita influência e que não estão sujeitas às leis, e que toda essa pataquada de democracia, de institucionalidade, de legalidade, de constitucionalidade, essencialmente, não atinge essas pessoas. Essas pessoas estão simplesmente acima do bem e do mal. O Jeffrey Epstein revela basicamente isso. Ou seja, um sujeito que teve uma ascensão social meteórica e, portanto, pelo fato de ele se correlacionar com pessoas extremamente poderosas, ele também atendia aos anseios sádicos e até psicopatas dessas pessoas. E isso toca, inclusive, em alguns elementos da direita que defendiam unhas e dentes do Donald Trump, por exemplo. E aqui nós temos também um outro aspecto dessa discussão da direita e esquerda em algumas disputas relacionadas às democracias ocidentais. E, no final das contas, tudo isso não passa de uma farsa para preservar os poderes que são secretos de certas oligarquias políticas. E isso é muito surpreendente. E aí eu fico assim, marcando com essa questão, o fato, por exemplo, que nós vemos, inclusive, no discurso político brasileiro, de pessoas que ainda têm ilusões por determinados tipos de políticos ou determinados tipos de nomes. Então, na verdade, se nós fizermos um paralelo com o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil, nós podemos deduzir que, no caso brasileiro, também não é muito diferente. Talvez não seja tão perverso como no caso do Epstein, mas com certeza tem aspectos de perversidade e, embora talvez não fossem tão usados como o do Epstein, isso também nós não podemos afirmar, né? Porque, de fato, existe um poder secreto e existem ações secretas dessas oligarquias políticas que não são reveladas, mas que, no final da história, o caso Epstein faz uma espécie de radiografia daquilo que é de mais sujo dentro das esferas do poder mundial. Então, e aqui, fazendo paralelo com o Brasil, é claro que nós sabemos também que escândalos, talvez, eu diria, talvez não tamanho envergadura como o do Epstein, mas algo mais ou menos similar,
como envolvem, por exemplo, abusos, assassinatos, estupro, né? Vocês entendem o que eu estou falando, tráfico de mulheres e crianças, excessivamente. E no Brasil, nós temos sim escândalos gravíssimos, mas que são acobertados. São acobertados. E isso porque nós temos até pontas de iceberg que revelam o que está por trás dessas elites. Vejam, por exemplo, o que está acontecendo agora com o Supremo Tribunal Federal e envolvendo certos ministros do Supremo em certos tipos de ligações escusas com grupos econômicos, o que revela a completa parcialidade da justiça brasileira e dos tribunais superiores do Brasil. Isso envolve o Toffoli, envolve Alexandre de Moraes, envolve muitas outras pessoas. Inclusive, foi noticiado que, atualmente, 70% dos casos de advocacia no Supremo Tribunal Federal envolve parentes de ministros supremos. Existe uma matéria que fala sobre isso. E isso é indicativo, bastante desaponador, como também indicativo de que a democracia brasileira está completamente em descrédito. E fazendo um paralelismo ao que acontece nos Estados Unidos, nós podemos também deduzir o fato de que a democracia americana está sendo duramente questionada no aspecto da integridade das suas instituições, quando se revela que pessoas como Epstein têm grande influência na oligarquia norte-americana, como ainda tem material para chantagear essas elites. E vejam que isso, evidentemente, envolve até mesmo a monarquia britânica, como no caso do príncipe Andrews, e até mesmo o governo do Estado de Israel, o Estado de Israel, no caso, tá? Que há indicativos, suspeitas de que o senhor Epstein seria envolvido com o serviço secreto israelense, tá? Com o Mossad, essa história. E aqui nós temos outro paralelismo da secretude, não somente das elites políticas, o poder secreto, como também o poder secreto dos estados. Em que ponto nós temos isso? A questão das inteligências, dos serviços de inteligência que agem de forma suja em certos negócios que também são escusos e que você não tem nem ideia de que existem, mas que algumas pessoas, centenas de pessoas, até milhares de pessoas sofrem as influências dos abusos dessas pessoas. No caso Epstein, foi revelado quantas pessoas foram abusadas, quantas pessoas foram molestadas e até mesmo mortas por conta desse esquema de poder para satisfazer os sadismos, os caprichos, as idiosincrasias e as maluquices de pessoas que realmente não têm o menor tipo de estudo. Por outro lado, pegamos o caso do Estado de Israel. Há muito evangélico idiota, como também há muito liberal ou muito neocon que exalta o Estado de Israel como se fosse assim, a última bolacha do pacote, quando se revelam, por exemplo, todos os poderes que estão por trás, até mesmo das elites judaicas. Não só isso envolve o nome do Epstein, como também até mesmo da esposa dele, que é de origem judaica e que está envolvida com estrutura de poder dentro do movimento sionista. O pai da esposa de Epstein, por exemplo, era um sujeito que era dono de um grande conglomerado de comunicação na Inglaterra. Ele era um judeu de origem tcheca que se naturalizou britânico e se tornou extremamente influente na política britânica, de respeito à imprensa, à opinião pública, etc., como também até mesmo na formação do Estado de Israel. Então, quer dizer, você tem o poder norte-americano, o poder anglo-americano, não? O poder, no caso, britânico e o poder judaico envolvidos em um escândalo de proporções catastróficas. E, por outro lado, você tem, eu diria que, por conta desse arquétipo representativo, talvez dos maiores poderes mundiais, os poderes mais influentes do universo, talvez junto com a China, com a Rússia e etc., você pode falar de poderes menores, mas que talvez não estejam melhores no que diz respeito à questão da moralidade, por exemplo. Então, o caso Epstein revela realmente a podridão que está governando não somente assim os Estados Unidos, mas até mesmo tendo influência sobre o mundo. Coisas assim que são estarrecedoras. Claro, ainda estamos sempre na questão dos rumores, sempre na questão que aquela
aquela, digamos assim, aquela linha tênue entre o que pode ser verdade, como também o que pode ser especulação. Mas, no geral, o que está sendo revelado é algo realmente muito escandaloso. Muito escandaloso. E que isso coloca em crise as instituições das democracias ocidentais. A credibilidade, a confiabilidade e no fato de que, no final das contas, toda a retórica da democracia liberal, toda a retórica do Estado de Direito, toda a retórica da representatividade popular, na verdade, é uma fraude, uma farsa, e no final da história nós somos apenas uma plateia assistindo uma oligarquia corrupta, perversa, vagabunda, cretina, mandando e desmandando, enquanto somos apenas coadjuvantes. Isso era diferente hoje no Brasil? Evidentemente que não. No Brasil, a coisa também se degringola de uma maneira muito escandalosa. É no judiciário, é no executivo, é no legislativo e assim sucessivamente. Eu pergunto, aonde isso vai nos levar? Eu penso que, da mesma forma que a democracia americana está numa situação de crise por conta dos critérios da representatividade e também das oligarquias que comandam do país, eu acredito que o Brasil também esteja nesse impasse. Esse impasse de pessoas inescrupulosas, corruptas, canalhas, degeneradas, que realmente não têm o menor compromisso com o bem comum. O menor compromisso realmente com o crescimento do país, o menor compromisso com a melhoria das instituições. Então, quer dizer, é algo realmente que precisa ser investigado, algo que precisa ser elucidado, e, lamentavelmente, o governo americano, e em particular Donald Trump, que é muito adorado pela direita conservadora, e se revela que ele é um renomado canalha, um traficante escrupuloso, ele não é muito diferente do sistema que ele tem combatendo. Ele talvez seja uma parte facciosa do sistema, e, no final das contas, se apegou, digamos, uma aparência de querer fazer a diferença, quando na verdade ele é uma pessoa que não é digno de nenhuma confiança. E isso sem prejuízo do fato de que o governo americano, pelo menos a pessoa do presidente Trump, não estão preocupados realmente em esclarecer essas questões. Eu acho até milagroso que tenha saído alguma coisa relacionada ao caso Epstein, porque envolve realmente a grande nata. Então, quer dizer, como isso conseguiu sair? Como isso conseguiu vazar? E quais serão as providências tomadas com relação à opinião pública norte-americana ou publicada? A gente sabe que a imprensa também faz parte de certo círculo de poder, né, no que diz respeito a essa questão que envolve talvez as pessoas mais ricas e poderosas dos Estados Unidos. Esse que é o grande problema e essa que é a grande questão. Tá? E o que parece realmente que nós estamos vendo coisas completamente atrozes e nós estamos numa situação assim paradoxal entre o escândalo, mas por outro lado a letargia, já que ninguém realmente sabe muito bem o que fazer em relação a isso. Então, meus amigos, já